Hola chicos y chicas, bienvenidos a mais uma classe de espanhol como língua estrangeira. Comigo, o professor Adriano. E hoje falaremos de um tópico que talvez ainda seja um probleminha para muitas pessoas que assistem a nossas aulas. Interpretação, tá bom? Como o nosso material ele vem repleto de textos para a nossa leitura, é importante que a gente tenha em mente algumas dicas para que a gente possa saber como ler e interpretar melhor os nossos textos. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: por que é necessário a compreensão textual? Simples. Porque a gente precisa adquirir o hábito de leitura não somente do espanhol, mas também do português, tá? De extrair informações importantes para o texto. Eu costumo dizer que o problema não está na língua estrangeira. O problema está na língua materna. Se eu não consigo fazer uma leitura e compreender a minha língua materna, como é que eu posso ler e compreender uma língua estrangeira? Ainda mais o espanhol, que é muito próximo ao português, tá bom? E quando eu estou lendo alguma coisa, no caso do espanhol, a tendência é me aborrecer e ler aquilo mais rápido para acabar a leitura mais rapidamente. Mas aí, por que é necessária essa compreensão? Pensa um pouco comigo. Qual a importância tem de ler rápido se no final eu terei que reler o mesmo várias vezes para poder assimilar a minha leitura? Não é verdade? Então, pode ser chato, pode ser difícil, dificultoso, mas se eu parar para pensar, não há vantagem em ler o texto em espanhol rapidamente. Eu preciso ler ele pausadamente para que eu tenha uma boa compreensão daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou observando no texto, para que eu não precise refazer aquela leitura. E marcar alguns pontos são muito importantes para isso. Para isso eu preciso entender, tá? Eu preciso entender 4 segredos que eu necessito conhecer para melhorar a minha compreensão textual. Eu sei que são muitos os obstáculos que se interpõem na compreensão de um texto, desde o cansaço até maratonas de horas tentando memorizar uma aula para um exame, ou às vezes nós estamos naquele dia que a gente não está muito disposto para querer ler alguma coisa, mas nós precisamos ler, ou talvez o texto não me ajude, tá bom? Não me ajude a interpretá-lo melhor, porque o texto tem uma raiz, mas o autor não chega à sua conclusão, e isso me aborrece. Então, 4 tópicos, 4 segredos que vão ser muito úteis para que a gente possa ter uma boa compreensão textual. Vamos lá? O primeiro deles é: identifica a tua informação relevante, aquilo que é importante para o texto. Se tens que estudar ou preparar uma leitura para um exame, para uma prova, para o que for, é fácil, já que eles tendem a colocar guias com perguntas e informações importantes, personagens, tramas, espaços temporais. Eu devo observar isso no meu texto, na minha pergunta, e tentar localizá-los no meu texto. Quando eu localizo no meu texto, a resposta sempre estará ali. Antes de um livro de não ficção, como geralmente é o caso dos nossos textos, a importância costuma residir nas ideias ou bases que o autor deseja transmitir. Seja falando de produtividade, seja falando de bem-estar pessoal, ou seja falando de finanças, seja falando de divertimento, seja falando de brincadeiras, de animais, qualquer que seja a temática do meu texto, tá bom? A importância deve estar ali, nas ideias bases que o autor deseja transmitir. E essa ideia base geralmente vem pelo título do meu texto, vem pelos personagens a qual ele está trazendo no seu enredo. O segundo ponto importante que eu devo ter é analisar o formato do texto. Como está dividido esse texto? Ele tem títulos e subtítulos? Ele inclui uma conclusão e um parágrafo final? Existem anotações ou linhas sublinhadas ou em negrito que ressaltam características desse texto? Ele usa diferentes cores? Está dividido em capítulos ou seções?
O quanto amplo é esse texto? Eu devo observar esses fatores e começar a delimitar as áreas de importância para mim, tá bom? O terceiro ponto importante que eu devo tratar é variar o ritmo quando for necessário. Olha só, é variar o ritmo quando for necessário. Não é pegar ele do começo ao final e lê-lo, ler o livro, ler o texto rapidamente, mas é variar a velocidade da minha leitura, tá bom? Um dos grandes segredos que raramente se menciona é que um bom leitor sabe quando é necessário acelerar e, o mais importante ainda, quando é apropriado reduzir o ritmo da sua leitura. Se eu já identifiquei que aquele parágrafo não é importante para minha compreensão, eu vou lê-lo, não vou descartar. Eu vou ler um pouquinho mais rápido. E quando eu perceber que eu tenho uma dificuldade maior ou aquele parágrafo ali é importante para minha leitura, para minha resposta, eu vou ler com mais atenção. Tudo bem? Aí eu venho para o meu quarto tópico, que é exercitar a minha parte crítica. Para desenvolver uma boa compreensão, não só eu tenho que entender o que dizem as letras. O verdadeiro conhecimento se encontra atrás da tua capacidade de reflexão, de análise e de crítica. Pegar o que eu li, tá bom? E comentar e argumentar pessoalmente aqui no meu subconsciente sobre aquilo. Tá bom? O que ele está querendo me dizer, qual a reflexão que ele traz, qual é a análise que ele traz e qual é o ponto crítico desse texto. O que eu penso a respeito disso tudo. Tá bom? Exercitar a minha parte crítica é o quarto segredo para uma boa compreensão textual. E o truque mais sencillo, mais simples para saber se eu compreendi um texto é simplesmente ser capaz de explicar a alguém com as minhas próprias palavras aquilo que eu acabei de ler, sem floreios, sem palavras técnicas ou amplas explicações, tá? O texto fala disso, ponto. Eu penso isso e ponto. Aí eu vou saber que eu compreendi o meu texto. Tá bom? Sempre procurar saber o que é que eu sei sobre o tema, o que eu aprendi sobre o tema, o que é que o texto está me dizendo sobre o tema e conseguir passar essas informações para alguém, eu vou estar certo que eu tive uma boa compreensão do meu texto. No demais, crianças, estudem, leiam os textos com atenção, respondam às nossas questões e hasta la próxima!